senhora, pois exerce uma influência maligna na juventude, especialmente nas jovens recrutas. Os serviços militares teriam soldados excelentes se não fossem corrompidos por essa ideia. Uma repórter, podemos divulgar essa sua opinião? Ministro da Defesa, certamente, minha senhora, mas só quando noticiarem a minha morte, não antes. Uma repórter, obrigada. Vou preparar essa notícia. Como outros abades que o antecederam, Dom Getrazer-te, por natureza, não era um homem contemplativo, muito embora, como guia espiritual de sua comunidade, fosse obrigado a favorecer o desenvolvimento de certos aspectos da vida contemplativa no seu rebanho e, como monge, a cultivar o espírito contemplativo em si próprio. Dom Zerchi não fazia muito bem nem uma coisa nem outra. A sua natureza compelia-o à ação, mesmo em pensamento, seu espírito recusava-se a permanecer tranquilo, a contemplar. Havia nele algo de agitado que o levara à direção do rebanho e que fazia dele um chefe mais audaz e às vezes mais bem-sucedido que alguns dos seus predecessores, mas essa mesma agitação podia facilmente se transformar num hábito ou até num vício. Zerchi tinha quase sempre uma consciência vaga de sua inclinação para agir rápida e impulsivamente quando defrontado por dragões impossíveis de matar. Nesse momento, porém, a consciência não era vaga, mas aguda e agia retrospectivamente. O dragão já mordera São Jorge. Esse dragão era um abominável alto-escriba e a sua imensidade cheia de malignidade, de caráter eletrônico, ocupava várias unidades cúbicas do espaço oco da parede e 1/3 da escrivaninha do abade. Como de costume, a máquina fazia das suas punha maiúsculas no lugar errado, errava na pontuação e mudava o lugar das palavras. Apenas há 1 minuto, cometera um crime de lesa majestade contra a pessoa do soberano abade que, já tendo chamado um mecânico especializado e esperado 3 dias por ele, decidirá afinal consertar ele mesmo aquela abominação estenográfica. O chão do escritório estava cheio de tiras de papel com ditados experimentais, mais ou menos assim. Experiência, experiência, experiência. Experiência, experiência. Diabo! Por que essas malusco-LAS malucas? Agora é que os bons memorizadores devem participar das quenceiras dos coletores de livros. Puxa, será que você vai melhor em latim? Traduza, nexesse. Este epistulam sacri collegium tendam esse statum dictem. O que é? Ah, com essa maldita coisa. Zerchi sentou-se no chão no meio da papelada e esfregou o antebraço a fim de acalmar o tremor involuntário causado por um choque elétrico recebido ao explorar as entranhas do alto escriba. As contrações musculares lembravam-lhes as reações galvânicas de uma perna de rã separada do corpo. Desde que prudentemente desligara a máquina antes de meter-se com ela, só podia supor que o demônio que a inventara tinha adotado de facilidades para eletrocutar os fregueses mesmo desligada. Enquanto torcia e puxava as instalações à cata de fios soltos, fora assaltado por um condensador de alta voltagem que aproveitara a oportunidade
para se descarregar para a terra através da pessoa do Rev Padre Abade, cujo cotovelo roçara nele. Mas Zerchi não tinha como saber se fora vítima de alguma lei da natureza com relação a condensadores, ou de alguma armadilha especial para pegar fregueses que mexessem com eles. De qualquer modo, tinha sido vitimado. Sua posição no meio da sala fora involuntária. Sua única credência como reparador de máquinas de transcrição polilinguísticas, era o fato de haver extraído, uma vez, um camundongo morto dos circuitos armazenadores de informação, corrigindo assim uma tendência misteriosa da máquina para escrever tudo em sílabas dobradas, sisilalabasbas do dobradasdas. Orgulhava-se muito desse feito. Desta vez não achara camundongos mortos, mas podia verificar se havia fios soltos e esperar que o céu lhe enviasse danos carismáticos como curador eletrônico. Mas aparentemente não era o que acontecia. Irmão Patrick! Gritou ele na direção da sala de fora, e pôs-se em pé. Fatigado. Oh, irmão Pet! Gritou outra vez. A porta abriu-se, o secretário entrou, olhou para a parede aberta com o seu espantoso labirinto de circuitos computadores, viu o chão atulhado e depois estudou cuidadosamente a expressão do seu guia espiritual. Devo chamar outra vez o serviço de reparação, Padre Abade. Não vale a pena, resmungou Zerchi. Você já o chamou 3 vezes. Eles já fizeram 3 promessas. Nós já esperamos 3 dias. Preciso é de um estenógrafo. Agora. De preferência cristão. Aquilo apontou irritado para o abominável alto. Escriba é um danado de infiel ou coisa pior. Mande-o embora. Não quero mais ver. O aplaque. O aplaque. Venda-o a um ateu. Não, seria maldade. Venda-o como ferro velho. Não posso mais com ele. Porque, em nome do céu, o abade Bolmos Deus tenha a sua alma teria comprado semelhante bobagem. Bem, senhor, dizem que o seu predecessor gostava de máquinas, e é útil poder escrever cartas em línguas desconhecidas. É? Você quer dizer que seria aquela geringonça? Ouça, irmão, dizem que aquilo pensa. A princípio não acreditei. O pensamento supõe um princípio racional. Isto é, a alma. Pode o princípio de uma máquina pensante feita pelo homem ser uma alma racional? Não? A princípio essa ideia me pareceu inteiramente pagã. Mas você sabe o que mais? Diga, padre. Nada poderia ser mais perverso, sem premeditação. Aquilo deve pensar. Conhece o bem e o mal, garanto a você, e escolheu o mal. Pare com esse riso. Não é? Engraçado, não? Não é nem pagão. O homem fez a máquina, mas não criou o seu princípio. Não dizem que o princípio vegetativo é uma espécie de alma. Uma alma vegetal. E a alma animal. Depois vem a alma humana e racional, e é tudo o que aparece na lista de princípios vivificantes encarnados, uma vez que os anjos não têm corpo. Mas como podemos saber se essa lista abrange tudo? Vegetativa, animal, racional e o que mais? Ali está o que mais,
bem na sua frente. Aquela coisa ruim. Ponha-a daqui para fora. Mas, primeiro, preciso enviar um radiograma a Roma. Quer que vá buscar o meu bloco, Rev. Padre? Você fala aliganiano? Eu não. Nem eu tampouco, e o cardeal Hofstraff não fala sudoeste. Por que não em latim, então? Que latim? Da Vulgata ou moderno? Não confio no meu próprio anglo-latim. E mesmo que confiasse, ele não confia no seu. Olhou carrancudo para o robô. Estenógrafo. O irmão Patrick, também carrancudo, andou até a parede e pôs-se a olhar de perto o labirinto de fios de eletricidade. Nada de camundongos, asseverou o abade. Para que são todas essas bolinhas? Não toque nelas. Bradou o abade Zerchi, ao ver que o seu secretário curiosamente passava os dedos por alguns botões que havia numa caixa cuja tampa havia retirado e na qual estava escrito, unicamente para uso dos ajustadores da fábrica. Você não mexeu neles, mexeu? Perguntou, vindo para o lado de Patrick. Posso tê-los sacudido um pouco, mas creio que estão onde estavam. Zerchi mostrou-lhe o aviso na tampa. Ah! Disse Patrick e ambos ficaram olhando para o aparelho. É principalmente a pontuação, não é, Rev. Padre? Isso e as maiúsculas em lugares errados e algumas palavras trocadas. Contemplaram a complicadíssima instalação em silêncio. Você nunca ouviu falar no venerável Francis de Utah? Perguntou por fim o abade. Não me recordo do nome, senhor. Por quê? Espero que possa rezar por nós neste momento, apesar de não estar certo de que ele já tenha sido canonizado. Vamos experimentar dar um jeito nisso outra vez. O irmão Joshua foi engenheiro especializado, não me lembro em que. Mas ele andou pelo espaço. Esses precisam conhecer muita coisa a respeito de computadores. Já o chamei. Ele tem medo de mexer nisso. Olhe, talvez seja preciso. Patrick foi saindo. Se o permitir, Padre Abade, eu. Zerchi olhou para o seu angustiado secretário. Ó! Homem de pouca fé! Disse, tocando num dos botões para uso dos ajustadores da fábrica. Parece que ouvi passos lá fora. Antes que o galo cante 3, foi você que tocou primeiro nesses botões, não? Foi. Patrick empalideceu. Mas a tampa estava suspensa em que Giture fugi. Fora, antes que eu decida que a culpa foi sua. Sozinho outra vez, Zerchi ligou a tomada da parede, sentou-se à escrivaninha e, depois de murmurar uma rápida oração a São Liboetes, que nos últimos séculos tinha adquirido maior popularidade como padroeiro dos eletricistas do que jamais tivera como fundador da Ordem Albertiana de Liboetes, virou o comutador. Esperou ouvir estalos e assobios, mas nada veio. Ouviu apenas o leve tic-tac e o zumbido dos motores esquentando. Não sentiu qualquer cheiro de ozônio. Afinal, abriu os olhos. Até as luzes do quadro de controle brilhavam como de costume. Só para ajustadores da fábrica, coisa nenhuma. Tranquilo, virou um comutador para radiograma, outro para gravação de ditados, passou um terceiro de aliganiano para sudoeste,
certificado.